Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa aula é a aula tão esperada por vocês. É a Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa aula é a aula tão esperada por vocês. É a primeira parte falando sobre combinações de cartas, tá? Eu sei que muitos de vocês adquiriram o curso pensando justamente em aprender isso, tá? Eu acredito que até aqui muita coisa já explodiu na sua cabeça, né? Você já aprendeu muita coisa nova, mas eu sei que o seu objetivo principal é aprender ali as combinações de cartas, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Antes de falar sobre isso, quem já é meu aluno lá do curso básico sabe que não é uma preocupação minha, tá? Essa coisa de combinação estruturada, para mim, não me soa muito bem aos meus ouvidos. Por quê? Cada carta é um universo em si. Cada carta é muito profunda. Você consegue, assim, abstrair muita informação de uma única carta. Porém, agora imagina duas cartas. São dois universos inteiros. A mosquinha aqui. São dois universos inteiros se trabalhando. Então, uma mesma combinação de cartas, num contexto diferente, vai gerar significados diferentes. E se eu ficar muito preso só a esse ou aquele processo, digamos assim, a minha leitura vai ficar travada. Então, assim, aprenda. É a mesma coisa de aprender o significado individual das cartas. Aprenda o que as cartas estão te trazendo, né? Aprenda a base da combinação delas ali, mas esteja receptivo à sua intuição na hora do jogo, esteja receptivo a fazer uma adaptação daquele significado da combinação das cartas no contexto que está sendo trabalhado, tá? Isso é muito importante. Hoje eu vou trazer, lá na apostila tem mais combinações, então aqui na aula eu vou trazendo combinações diferentes para ficar fácil para vocês captarem. Lá na apostila vai ter mais combinações para vocês, tá? Então vamos lá, a primeira carta é a carta do Cavalheiro, tá? Então eu separei aqui 5 combinações para falar no vídeo para vocês. Então, por exemplo, o Cavalheiro ao lado do Caixão, notícia de morte, notícia de fim, tá? Então, por exemplo, pode ser a notícia que alguém faleceu. E aí, beleza, isso no geral significa isso. Mas imaginemos que essa combinação caia numa leitura de trabalho. Você vai ser demitido, você vai receber a notícia do seu desligamento da empresa. Ou se for num contexto de relacionamento, você vai receber a notícia, a outra pessoa vai chegar e te comunicar que o relacionamento acabou, tá? Um outro exemplo, né, o extremo oposto, aliás, a carta do Cavalheiro ao lado da carta da criança. Olha, chegada de um filho, tá? Notícia de gravidez, a mulher vai falar que tá grávida de você, ou você vai descobrir através de um teste, né, a notícia da gravidez. Também pode comunicar novos começos, uma nova fase da sua vida, porque ambas as cartas falam de início, começo, né, algo nesse sentido da sua vida. Vamos falar sobre a carta do Cavalheiro ao lado da carta das estrelas. Novas ideias, novas inspirações vão surgir para você, tá? Então é muito importante você dar ideia a esse movimento de novas ideias, novos começos. Então às vezes você não sabe o que fazer, vai chegar a notícia do que fazer, você vai ter novas ideias, novas inspirações. É muito ligado ao artista. Eu atendo, por exemplo, bailarinos, atores, e eu percebo muito isso, assim, quando essa combinação vem, é um pico de criatividade que essa pessoa normalmente vai ter. A carta da cegonha, né, ao lado da carta do Cavalheiro, é uma outra combinação que pode falar de filhos, tá? Inclusive, essas 3 cartas juntos, com certeza é filhos, tá? Mas aqui também pode falar de filhos, mas também pode falar do retorno de alguém para sua vida. Sabe quando a gente fala, olha, tem retorno do passado? Geralmente é essa combinação aqui. A carta dos lírios, né, ao lado do Cavalheiro, pode falar de uma pessoa idosa, da chegada de uma pessoa idosa na sua vida, como pode falar de uma fase mais tranquila. Por exemplo, se a pessoa estava vivendo uma fase muito difícil da vida dela, essa combinação pode falar de uma fase mais tranquila, mais em paz. Outra combinação que também
outra percepção dessa combinação é cura física. Se o seu cliente está doente, essa combinação fala de cura física. É claro que se isso é no passado, vai falar de uma cura que já aconteceu, tá? Lembrando sempre de adaptar essas combinações ao sentido das cartas, tá? Isso é muito importante. E ó, vamos imaginar, saiu lá o cavaleiro e o cigano, chegada de um homem, o cavaleiro e a cigana, chegada de uma mulher, a entrada de uma mulher na sua vida. A segunda carta, né, obviamente, vocês sabem, é a carta dos trevos, né? A carta dos trevos, quem vai trazer os primeiros ensinamentos das combinações é o próprio Philippe Lenormand, que é a pessoa que meio que desenvolveu esse jogo, né? E ele nos ensina o seguinte, essa carta sozinha normalmente fala de boas notícias, mas próximo de algumas cartas ela traz aquele aspecto de dor que a gente já visualizou aqui em outras aulas. Dizem, o próprio Philippe Lenormand nos ensina isso, que a carta dos trevos, ao lado da carta das nuvens, fala de uma grande dor, fala de um processo emocional violento que a pessoa vai passar. É uma situação que vai marcar, que vai impactar ela bastante. Essa carta, próximo da carta 28 ou 29, né, que é a carta do cigano e a carta da cigana, fala de uma dor passageira, tá? Então, assim, se vem a carta dos trevos ao lado do cigano, ao lado da cigana, isso, segundo o próprio Philippe Lenormand, seria uma dor passageira, tá? Uma dor que você vai conseguir lidar, que você é maior que ela. Quando ela vem próximo do coração, ela fala pra gente de mágoa, tristeza. Às vezes, por exemplo, alguém tá com muita... Sabe quando você tá com uma mágoa no coração? Pode ser pelo seu namorado, pela sua esposa. Inclusive, no próprio templo de Afrodite, se essa carta cai no coração, né, a carta 2 e 4 do templo de Afrodite, fala pra gente que aquela pessoa tá magoada com o parceiro, tá? Esse é um exemplo disso daqui. Se ela cai sozinha num contexto, ela pode falar de obstáculos passageiros, tá? Agora, por exemplo, essas brigas vão continuar? Olha, eu percebo que essas brigas vão acabar se mantendo um pouco, não vou mentir pra você não. Mas se você insistir, coisa de 1, 2 meses passa. Agora, nem tudo é ruim. Se ela cai, por exemplo, próximo de cartas que expressam prosperidade, a exemplo, por exemplo, da carta dos peixes, ou da carta da chave, por exemplo, fala de boa sorte profissional, fala de boa sorte financeira, tá? Então essas são algumas combinações legais da carta dos trevos. Fala, galera! Vamos para a terceira carta, para a terceira combinação? Pessoal, eu tô cortando os vídeos assim justamente para já deixar as cartas separadas, tá? Eu tô gravando tudo de uma vez, mas eu vou dar uma pausa para separar as cartas para ficar mais fácil. Como são várias cartas e combinações, já para deixar pronto aqui. A terceira carta que a gente trabalha é a carta do navio, né? Essa carta aqui, carta número 3. Você que está fazendo esse curso sabe o que ela significa isoladamente. Essa carta, por exemplo, ela está muito conectada à ideia de afastamento, tá? Tanto de afastamento, geralmente o cavaleiro está associado à chegada e o navio está associado à partida, tá? Então, essa carta aqui, por exemplo, quando ela vem próximo das cartas 28 e 29, pode falar o afastamento do ser amado, ou de um homem ou uma mulher da sua vida, tá? Então, por exemplo, pode ser o afastamento da rival, pode ser o afastamento da sua esposa, pode ser o afastamento do seu namorado, do seu marido ou do seu amante. Além, se for, por exemplo, uma leitura de amizade, pode ser o afastamento também do amigo. Então, ela junto com a carta do cigano ou da cigana, vai falar sempre da ideia de afastamento ali por parte daquelas pessoas, tá? Agora, vamos pensar além disso, vamos pensar fora desse contexto básico de afastamento. Por exemplo, ao lado da carta dos pássaros. Pode falar, por exemplo, da espera da comunicação, da mensagem de alguém. Então, às vezes, aquela pessoa que está esperando o crush entrar em contato com ela, está esperando um telefonema, uma mensagem, uma comunicação, algum tipo de interação por parte de alguém ou do ser amado, tá? A não ser, por exemplo, que tem uma carta como... uma carta que traz um âmbito profissional, a exemplo, por exemplo, da chave, da torre, né, ou mesmo da carta, pode falar de uma espera de uma comunicação mais profissional, mas normalmente essa combinação aqui é a espera da mensagem, da comunicação de alguém. Ao lado, por exemplo, da carta da criança,
pode falar, por exemplo, da espera de um filho, e aí a pessoa já não é assim, diferente da cegonha e do cavaleiro, ou da cegonha e a criança, que fala da notícia da gravidez, aqui a pessoa já sabe, ela já sabe da gravidez, então ela está esperando um filho, né? A carta do navio está muito associada à espera também, então a espera de um filho, você viu antes a espera de um telefonema. Além disso, essa carta também está muito associada a... Como é que eu posso transformar isso aqui? A espera de um momento apropriado. Então, você está esperando um momento apropriado para fazer alguma coisa. Então, assim, você está esperando a hora certa de começar. Se essa aqui é a carta do começo, se aqui é a espera, então você está esperando a hora certa de começar alguma coisa na sua vida. Outra espera também, né, que eu acho que é uma espera de muitos, especialmente dos clientes que vão te procurar, a carta do cavaleiro ao lado do coração, a espera de um grande amor. Aquela pessoa que tem um sonho utópico, ideal, de conhecer um grande amor. Já que a gente está falando de saudade, que tal saudade de casa ou saudade da família? O cavaleiro ao lado da casa, saudade da família ou saudade de casa? Pode estar morando em outra cidade, em outro país, ou afastado por alguma briga, mas a pessoa sente saudade de casa. O anel, saudade de um companheiro, saudade do ex, saudade do ex-marido, do ex-namorado, né? Saudade de alguém que já fez parte da sua vida. Aí já não é assim a esperança de um grande amor, não, é a saudade de um grande amor que se foi. E por último, né, saudade da âncora, que é difícil cair essa combinação, mas saudade de um trabalho, saudade do seu trabalho, saudade daquele lugar que você fazia. Pode ser nas férias, que às vezes a gente fala muito das férias, mas quem tá de férias, às vezes nos últimos dias fica doido pra voltar pro trabalho. Dependendo do trabalho, é claro. Ou alguém que foi demitido, né, e era muito bom o cargo que ele tinha, o trabalho que ele ocupava. Então essa combinação está muito associado às saudades de um trabalho específico que aquela pessoa executava, tá bom? A quarta carta do baralho cigano é a carta da casa, né, que tem até uma energia bem oposta à energia do navio. É uma carta mais estável, mais de estrutura, muito conectada à casa física, a um ambiente físico, por exemplo, o trabalho, e também é uma carta tema associado à família. Se essa, inclusive, é muito doido, né? Hoje é dia 27 de setembro, eu tô gravando essa aula, e o atendimento que eu fiz antes de gravar essa aula era exatamente isso que eu vou ensinar para vocês agora. A primeira carta que caiu no jogo da minha cliente foi a carta da casa, e aí ao longo da consulta a gente conversou sobre isso, ela quer comprar uma casa. Se a primeira carta que cai no jogo do seu cliente é uma casa, as questões centrais, ou uma das principais questões dele, é a casa, seja a aquisição de uma casa, a venda de uma casa ou a mudança de casa, tá? Então, a casa física mesmo, a estrutura da casa física. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês, eu acabei de ensinar para vocês que a combinação, eu deixei separado aqui, tá aqui, que a combinação navio e casa é saudade de casa, saudade da família, né? Mas a combinação casa-navio já tem um outro sentido. Ué, Gilberto, como assim? Exato. A ordem dos fatores, nesse caso, vai importar, tá? Então, se a primeira carta que cai é a carta da casa e depois a do navio, não é saudade de casa, é mudança de casa, tá? Então, essa carta aqui, quer ver uma outra carta também que pode significar mudança de casa? A carta da cegonha ao lado da carta da casa. Então, a casa primeiro e, na sequência, a cegonha ou a carta do navio vai falar de mudança de casa, tá? Isso é muito importante. A carta da casa ao lado da carta dos lírios fala de uma forte conexão que você tem com a sua família, tá? Você, a sua família é um apoio para você, você tem uma conexão muito forte com a sua família. Então é uma combinação daquela família boa, não é aquela família tóxica. Se você cai a carta da foice ao lado da carta da casa, fala pra gente de corte de relações familiares, tá? Agora, uma coisa interessante, se cai uma dessas três cartas aqui que eu deixei separado para vocês, a carta da raposa, a carta da cobra ou a carta dos ratos, né? Na sequência, cuidado com quem você recebe dentro de casa, tá? Você está colocando para dentro da sua casa pessoas perigosas. No caso dos ratos, pessoas fofoqueiras e negativas. No caso da raposa, pessoas que estão ali te invejando ou que são capazes de, pelas costas, te prejudicar. No caso da cobra, pessoas que vão te trair, às vezes com seu marido, com a sua esposa, ou te lesar até financeiramente, tá? E os ratos também podem falar de pequenos furtos na sua casa. Então essas três cartas, quando vem na sequência da casa,
cuidado com quem você coloca dentro de casa, tá? São algumas das associações dessa carta que são muito importantes. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque a aula já está indo para 15 minutos, e a intenção aqui não é sobrecarregar vocês de informações, mas trazer um norte para vocês com relação às cartas. Lá na apostila tem mais combinações. Aqui eu quero trazer as principais combinações que vocês vão encontrar, e em cima disso vão expandindo o campo mental aí para fazer outras combinações. Lembrando de vocês não se limitarem só a isso aqui, tá? Vocês também têm a liberdade de atribuir significados particulares a essas combinações, está aberto à intuição, lembrando que cada caso é um caso. Mas eu sei que foi bem bacana, foi enriquecedor, né? E, gente, foram só 4 cartas, ainda faltam 32 para a gente fazer algumas combinações. Se tiver alguma dúvida, já sabe, comenta lá no grupo que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e vamos continuar mais uma aula sobre combinações de cartas. Continuando como base agora, né, a carta da árvore, que é uma carta muito correlacionada com saúde, estabilidade e estrutura, tá? Isso é importante de vocês entenderem. A carta da árvore, né, é uma carta que, por exemplo, quando ela estiver próximo de cartas como a cruz, o chicote, a foice ou os ratos, tá? Qualquer uma dessas cartas que estiverem próximas dessa carta vai falar de problemas de saúde, tá? Isso é muito importante. Normalmente essa é uma carta tema vinculada à saúde. Então, quando cair uma dessas 4 cartas, geralmente vai falar para nós de problemas de saúde. Em contrapartida, quando ela aparece próximo da carta do consulente, da consulente, a exemplo, por exemplo, da carta da cigana ou do cigano, essa carta fala de boa saúde, tá? De boa saúde, firmeza, estrutura, estabilidade, tá? Então é bacana, especialmente quando cai no passado. Naqueles métodos que tem passado, quando a carta da árvore cai no passado, fala de boa saúde. No futuro, é importante você visualizar as outras cartas que estão perto, porque pode ser alguma questão de saúde para o futuro, tá bom? A carta a carta da árvore, ao lado, por exemplo, da carta da aliança, pode falar de um relacionamento sério, de muitos anos às vezes, tá? Porém, toma cuidado com a rotina, porque às vezes o problema desse relacionamento é justamente a rotina. Geralmente, quando um relacionamento fica muito tempo junto, ele tende a cair na monotonia, ele tende a cair nesse processo chato, de rotina, então presta bastante atenção a isso. No campo profissional e financeiro, pode falar de uma pessoa que está estável na carreira, tá? Mas que, apesar da estabilidade, da estrutura, não tem ainda uma riqueza, vai levar alguns meses ou até anos para ela atingir bons frutos financeiros, mas está no caminho, tem firmeza, tem saúde, tem estrutura, tá? Então esses aspectos da carta da árvore é muito importante. A 6ª carta, né, a carta das nuvens, essa daqui que está à mão de vocês. E Philippe Lenormand nos ensina uma coisa que eu achei muito legal. Na maioria das cartas das nuvens, as nuvens elas são apresentadas de forma escura de um lado e de forma clara do outro, tá? Isso não é expresso em todos os baralhos, mas nos tradicionais sim, tá? Então isso é muito importante. Por quê? Se o consulente está do lado mais escuro das nuvens, mostra mais dificuldade, mais bloqueio, mais peso. Se ele estiver do lado mais claro, não necessariamente, ou é um obstáculo mais leve, ou até uma boa jornada, não necessariamente é negativo, tá? Então, dependendo de que lado o consulente está, se do lado mais escuro ou do lado mais claro, vai influenciar. Tenho certeza que ninguém nunca te ensinou, né? Fala a verdade. Mas vamos lá. Essa carta ela está associada geralmente a intempéries, tá? E como a gente já visualizou no curso, intempéries passageiras, tá? Intempéries mais passageiras, mais tranquilas e tudo mais. Então isso é importante. Essa carta, quando ela estiver próximo de cartas como a cruz, o chicote ou os ratos, tem magia, negatividade e influências espirituais ali por cima, tá? Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo de como eu visualizo para vocês. A carta
Ao lado da cruz, vai falar de processos kármicos, negatividade kármica que essa pessoa tem. O chicote vai falar de negatividade de magia, trabalho feito para aquela pessoa. As nuvens e os ratos vão falar de encostos e obsessores, tá? Só para você entender. Essas cartas aqui trazem essa coisa de peso, de negatividade. Essa carta está muito associada também ao pessimismo, ao negativismo, aquela coisa mais pesada. As nuvens ao lado da raposa fala de pensamentos obsessivos, aquela pessoa que tem um pensamento obsessivo, a mente dela só pensa coisa ruim, a mente dela só pensa porcaria. Ao lado da carta dos peixes vai falar pra gente de sentimento ruim, porque pensamento é uma coisa e sentimento é outra. Mágoa, rancor, tristeza, amargura, angústia, tudo isso aqui está associado a essa carta. Uma curiosidade, as nuvens ao lado dos lírios pode falar de dúvidas sobre a própria sexualidade. Às vezes o cara é bissexual, ou mesmo homossexual, ou a menina, né, tem dúvidas ali sobre a sexualidade, é uma sexualidade mal resolvida, tá? Ao lado da cobra, inclusive, pode falar de dificuldade de ereção, dificuldade sexual, sabe? E, num outro contexto, pode falar de uma pessoa que não é necessariamente ruim. Só é difícil de conviver com essa pessoa porque ela é toda perdida, complexada. Aqui, aquela vizinha difícil, aquele membro da família terrível, né? É expresso nessa combinação. Sabia disso? Então, vamos para a próxima carta. Combinações da carta A Serpente agora, né? A serpente a gente já falou aquela técnica, né, lá nos macetes que você pode falar sobre sexualidade através dela. Agora eu vou falar de combinações diretas, tá? Fala de traição, mentira, falsidade, problemas com drogas, como a gente já visualizou. Então vamos imaginar que o seu cliente seja um homem, tá? Se a carta da cobra aparece ao lado da carta da mulher, risco dessa mulher estar traindo você. E vice-versa, tá? Se essa carta representa o companheiro do seu cliente ou seu companheiro, pode falar do risco de traição. Mesma coisa se no lugar do companheiro tiver a carta da aliança, pode falar de traição no relacionamento. Essa carta, assim como as nuvens, se estiver próxima de cartas como os ratos, cartas como o chicote ou a cruz, pode falar também de ataque espiritual, magias, pragas e maldições, tá? Isso é uma coisa importante para vocês fazerem. Agora, se o seu cliente é mulher e aparece a carta da cigana, pode significar que o negativismo na vida da pessoa é a própria pessoa. Conseguiu entender a diferença? Se cai no lado do marido, no lado do companheiro ou da companheira, a traição é dele. Se cai próxima do seu cliente, da carta que representa o seu cliente, ele faz mal para ele mesmo, faz mal para a própria vida, faz mal para a própria existência. Não sei se eu consegui ser claro, coeso com vocês, mas a negatividade principal vem dali, tá? A carta da cobra, então, gente, vocês vão sempre trabalhando dentro desse contexto. Essas são as principais combinações. Lembrando que lá na apostila eu deixei mais combinações para vocês, tá bom? Vamos para a próxima carta. Vamos para a temida carta 8 agora, o caixão, que a gente já desmistificou ao longo, né, do curso até aqui. Eu acredito que você também, que já trabalha com as cartas, já tem a essa altura uma outra interpretação dela. Mas já vou começar falando quando que o caixão vai falar de morte física, tá? Que assim, é raro ele falar, eu pouquíssimas vezes vi no meu jogo, porém, quando que ele vai significar? Quando tiver ao lado a carta do navio ou quando tiver ao lado a carta da torre. Essas duas combinações são um pouco perigosas, tá? Quando tiver o navio ou a torre, aí sim, muitas vezes pode falar de morte física. Quando ele estiver próximo do seu cliente, ele pode dizer pra gente de fim de um ciclo, transformação, mudança, aquela coisa toda. Próximo de cartas como aliança, coração, pode falar de fim de um relacionamento. Quando estiver próximo de cartas de prosperidade, como a chave, né, pode falar, por exemplo, de fim de um trabalho, né, corte de um trabalho. Se ele estiver próximo do seu consulente e junto tiver cartas como a árvore ou as nuvens, vai falar de doenças físicas, tá? O caixão muitas vezes ele não fala de morte, mas ele pode falar de doenças físicas. E assim, outra coisa muito importante,
Às vezes o caixão fala de depressão. Ele sabe que a depressão é meio que uma morte em vida. Então, muitas vezes essa carta vai aparecer para o seu cliente, vai aparecer para você nesse contexto meio que de morte em vida, tá? De depressão, ansiedade, perdas, transformações. E aí, geralmente, assim como a foice, ele vai representar cortes. Por exemplo, se tiver... Aí a gente vai trabalhando aquelas combinações, né, gente? Lá o caixão, o navio e a casa, pode ser morte na família. Se tiver, por exemplo, o navio, o caixão e o cão, pode ser morte de um amigo, de uma pessoa próxima. Então aí agora, gente, essa coisa de combinações a gente vai aprofundando e vai conectando uma a outra, tá? Caso tenha alguma dúvida, deixa lá no grupo e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e vamos para mais uma aula de combinações. Hoje nós vamos falar da carta 9, a carta do ramalhete de flores ou buquê de flores, né? É uma carta muito positiva. Então a primeira combinação, quando ela estiver próxima, né, das cartas do consulente, seja a carta do cigano ou a carta da cigana, fala de felicidade, realizações, conquistas, a pessoa tá bem, tá vivendo uma fase boa, tá vivendo uma fase tranquila, realizações em amplo aspecto da vida. Quando ela vem ao lado, por exemplo, da lua, ela pode falar, por exemplo, de realizações profissionais, promoção, crescimento na carreira, pode falar de bons resultados. Então, se a pessoa pergunta, por exemplo, vai dar certo esse trabalho que eu estou desenvolvendo? Sim, vai dar certo, você vai ter êxito, você vai conseguir conquistar isso. Geralmente fala de promoção no trabalho. Próximo da lua, mas também pode falar próximo da chave, próximo da casa, por exemplo, pode falar também de promoção no trabalho, de crescimento na carreira, de realização e conquista ali. Se ela aparecer, por exemplo, próximo dos livros, vai falar de êxito no estudo, seja lá em qual questão nesse sentido. A exemplo, primeiramente, formatura. Então, muita gente às vezes fica em dúvida se vai conseguir formar ou não. Essa carta fala que sim. Ela fala também, né, de pessoas que vão ter êxito na carreira que escolheram estudar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está estudando ali alguma coisa e não sabe se aquilo ali vai ter um bom resultado, não sabe se aquilo ali, por exemplo, vai ter, como é que eu posso falar? Processos legais, né? E sim, vai ter bons resultados, vão ter processos bacanas. Próximo da carta das nuvens, né? As nuvens já trazem um aspecto negativo para essa carta. Ela pode falar, por exemplo, para a gente de sentimentos assim dúbios em relação a alguém. Sabe quando você gosta, mas ao mesmo tempo você está um pouco decepcionado? Você gosta, mas você está meio triste? Você gosta, mas sabe? Sabe aquele mais, essa dualidade? É expresso nessa combinação. Ao mesmo tempo, fala também de pessoas assim, meio que falsas, se vendendo de amigos, uma certa assim, que pessoas que parecem ser boas, mas tem uma negatividade ali vindo em cima de vocês, tá? Essas são algumas associações principais. É claro que essa carta, cada carta vai ter um significado novo, lá na apostila tem mais significados, mas esteja aberto e receptivo sempre, tá bom? Agora a gente vai continuar, né? Vamos falar agora da carta da foice, a carta do corte, né? Essa carta aí é bem singela, ela é bem ampla, a gente já visualizou muita coisa dela, corte, doença física, processos kármicos, né? Então vamos lá. A carta da foice, por exemplo, ao lado da carta do chicote. Fim de uma situação de sofrimento na sua vida, tá? Então, essa aquela situação que te fazia sofrer, que te machucava, vai ser finalizada. A carta da foice, por exemplo, ao lado da carta da montanha, pode falar de fim de um sofrimento muito grande, sabe aquela fase difícil, aquele obstáculo assim horroroso que a pessoa vivia? Essa carta traz essa questão de fim desse sofrimento, fim desse obstáculo. Então, às vezes a pessoa estava enfrentando um período de doença muito grave. Então, assim, é o fim de um grande obstáculo, de um grande problema que essa pessoa tinha. A carta da foice ao lado da carta da lua e também das estrelas fala de desilusão.
Então, fim de uma ilusão, acabou aquela ilusão que você tinha, acabou aquele processo, tá? Então é importante vocês entenderem. E aí, basicamente, ela é isso, ela é cortando o que vem na sequência dela. Então, pode ser um corte negativo, por exemplo, corte de uma coisa negativa, então, corte de um problema, corte de uma ilusão, ao lado do coração, corte de um amor, né? Então, basicamente isso. É claro que se tiver muitas cartas positivas ao redor, então vai atenuando, tá? A energia negativa dela. Basicamente, essa carta acho que é bem simples assim de vocês entenderem, né? Porque ela vem cortando o que vem na sequência. Lembra que eu ensinei para vocês? A foice está cortando a montanha. Ou seja, a foice está cortando aquele obstáculo. A foice está cortando os ratos, aquele boato está acabando, aquela fofoca está acabando. A foice está cortando as estrelas, ou seja, está cortando os sonhos, as ilusões. Então lembra sempre na hora, na dúvida, imagina o seguinte, vou dar um outro exemplo voltando à montanha. A montanha está sobre as estrelas, ou seja, os obstáculos estão pesando sobre os seus sonhos. Então aqui a foice está cortando alguma coisa que vem na sequência, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da carta do chicote, né? A carta do chicote é uma carta tradicionalmente negativa. Já ensinei até uma combinação para vocês, que é o chicote mais os ratos, que falam de magia, magia feita, magia mandada para você. Mas não é só isso não, tá? A carta do chicote, por exemplo, ao lado da carta da cruz, pode falar de autoflagelo ou cobrança. Você está se cobrando, você está se machucando. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma crença religiosa que impede ela de tomar uma decisão, por exemplo, o divórcio. E ela, naquela decisão, ele está se machucando, porque a relação já acabou. Então, às vezes, pode falar de crenças religiosas ou crenças limitantes, de autocobrança, de autoflagelo, uma escolha, um processo seu, fazendo com que você se machuque, tá? Essa carta, ao lado da carta do urso, pode falar de violência doméstica, tá? De brigas, e assim, violência doméstica a ponto de chegar na parte física do processo. Então, bastante atenção a essa combinação. A carta do chicote, por exemplo, ao lado da carta da casa, pode falar de brigas na família, atritos familiares. Geralmente essa carta traz muito essa energia da briga, traz muito essa energia do atrito junto dela, tá? Vamos falar agora sobre a carta, 12, a carta dos pássaros. A carta dos pássaros é uma carta positiva, geralmente ela vai falar de liberdade, ela vai falar de viagens geralmente mais curtas, tá? Então se ela aparece, por exemplo, o próprio Philippe Lenormand dizia isso. Se essa carta aparece, por exemplo, próxima da carta do consulente ou da consulente, fala de viagens breves, viagens curtas ali no futuro do nosso cliente, tá? É uma carta muito conectada também em casos de leituras amorosas a relacionamentos de outras vidas, tá? Não é raro essa carta falar, por exemplo, de relacionamentos de vidas passadas, almas gêmeas. É claro que vai depender do contexto e de outras cartas associando essa coisa do romance, tá? Essa carta está muito ligada à comunicação também, tá? Então, por exemplo, se ela vem ao lado da carta das estrelas, por exemplo, pode falar de comunicação na internet. Pode falar de comunicações virtuais, pode falar, por exemplo, de contato ali por aplicativos, redes sociais. A gente até aprendeu esse macete aqui das estrelas como rede social. Se essa carta vem ao lado, por exemplo, da carta do buquê de flores, vai falar de elogios. Então, por exemplo, ele vai se comunicar comigo e aí sai essa combinação, vai te elogiar, vai rasgar seda para você, tá? E aí vocês podem aprender a fazer combinações mútuas, por exemplo, a carta dos pássaros, a carta das estrelas e a carta das flores, ele vai te procurar na rede social, te elogiar, falar coisas bonitas ali ao seu respeito. Se vem, por exemplo, ao lado da carta das nuvens, podem falar pra gente de notícias desagradáveis, assim, ou uma pessoa que vai te ofender, ou uma notícia que vai te incomodar, uma situação específica pequena, tá? Tanto as nuvens falam de coisas passageiras quanto os pássaros. Então, alguma coisa pequena, mas que vai te chatear um pouquinho. Ao lado, por exemplo, da carta da serpente, pode falar de pessoas que vão caluniar você, tentar manchar a sua imagem, tentar assim te desmoralizar publicamente, tá? Então, geralmente aqueles boatos assim que te queimam bastante, pode estar associado ali
a esse processo. Quando vem, por exemplo, ao lado da família, notícias de alguma coisa envolvendo família, tá? Coisas envolvendo família aí que vai chegar para você em breve. Ao lado da carta da árvore, pode falar de questões de saúde, tá? Então, assim, notícias de saúde, geralmente notícias positivas nesse caso, ou ainda você é à espera de um telefonema, à espera de algum tipo de comunicação. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, né? Não deixem de fazer a leitura da apostila, tirar as dúvidas com a gente lá no grupo, caso tenha alguma, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e vamos para mais uma aula de combinações aqui do nosso curso de baralho cigano avançado. Hoje falando da carta 13, a carta da criança, né? Que é uma carta que eu sei que você conhece muito bem, eu sei que é uma carta que você já sabe o significado, inocência, infantilidade, começos e tudo mais. Mas vamos direto ao que interessa, tá? Primeiro, se essa carta cai próximo de uma das cartas do consulente, pode falar, por exemplo, a carta do consulente ou da consulente, tá? Tranquilo. Pode falar de uma pessoa inocente, de uma pessoa infantil, de uma pessoa que não vê os perigos, não vê os riscos, tá? Associados ali à vida dela. Pode ser algo bom, pessoa inocente, pura, positiva, como pode ser algo como inocência, infantilidade, criancice, birra, pirraça, imaturidade. Se em contrapartida estiver muito longe na mesa ou no jogo da carta do consulente, pode falar de um afastamento, né, do filho ou péssima relação com os filhos, especialmente se estiver cartas negativas entre o consulente e a carta da criança, tá? Aproveitando, se cair no passado, por exemplo, se for aqueles métodos passado, presente e futuro, se cair lá no passado a carta da criança e próxima dela tiver cartas como a nuvem ou as montanhas, podem falar de uma infância difícil que o seu cliente teve, tá? Então, se cai lá no passado e com cartas negativas ao lado, pode falar de uma infância difícil. Se em contrapartida aparece aqui essas duas cartas, já até falei com vocês, né? Tem filhos. Criança e cegonha junto fala de filhos, tá? Quando não necessariamente de filhos, de criança vindo na família, tá? Mas normalmente fala de filhos para você. Mas em alguns casos, né? Por exemplo, se tiver a carta da casa para confirmar que é algo da família, pode falar também de filhos que estão vindo ali para a família. Se aparece, por exemplo, ao lado, né, da carta do coração, fala de um novo amor, a chegada de um novo amor na sua vida, tá? Ao mesmo tempo, se tiver ainda a carta do navio, fala que esse novo amor é distante, tá? Talvez estrangeiro, talvez de outros países. Pode ser que seja como eu, que você case com um gringo, né? O meu marido, ele é uruguaio. Então, o que acontece? Pode ser que você tenha aí um relacionamento com um gringo ou, se não for necessariamente um gringo, alguém que venha de muito distante, tá? Então, bora lá. Outra coisa, se aparecer, por exemplo, a carta da criança ao lado da carta das nuvens, pode falar de notícias, de problemas ali que você vai ter com o seu filho, desde problemas de saúde que ele tenha, até problemas de personalidade dele. Sabe aqueles problemas que só quem é pai e mãe sabe? Provavelmente pode estar atrelado a isso daqui, tá? Se vem, por exemplo, ao lado da carta dos pássaros, muitas vezes ele pode falar que essa criança é muito aérea, muito desligada, muito sensível, tá? Outra coisa importante, se for essas três cartas aqui, lembra que aqui a gente falou que é filhos, né? Se vir a carta dos pássaros ou ainda a carta dos caminhos, pode falar para você de gêmeos, tá? Percebam quanto que são infinitas as combinações e as possibilidades. Então aqui a gente está trazendo várias combinações justamente para vocês entenderem o significado individual dessas cartas e conectando eles. Lembrando sempre de estar aberto e receptivo à sua intuição e casar o sentido dessas cartas ao contexto que está sendo trabalhado. Isso é muito importante. Vamos para a carta 14 agora, a carta da raposa. Carta da raposa, você sabe bem o que é, né? Perseguição, fala pra gente de pessoas de olho em você, fala pra gente de aspectos mentais, astúcia, muitas vezes fala de sogra, como eu já te falei. Mas vamos para a combinação. Primeiro, se ela aparece próxima, cadê a carta do consulente? Cá.
Se ela aparece próximo da carta do consulente, ou da consulente, vai falar de uma grande decepção que você vai ter. Existe alguém perseguindo você, existe alguém de olho em você, alguém com astúcia tentando te atrapalhar. Então pode ser alguém de olho no seu marido, no seu trabalho, no seu cargo, ou uma pessoa que tem inveja de você, tá? Então vamos lá. Se a raposa vem ao lado, por exemplo, da carta da família, da casa, pode falar de problemas da família ou da vizinhança, tá? Sim, às vezes o seu problema é uma vizinha complicada. Então, vai depender muito do contexto ali da sua intuição, mas pode ser um problema associado à família ou à vizinhança, tá? Fica atento. A raposa, quando ela aparece no jogo, ela fala assim, fica atento a. Então, lembra do que eu já ensinei para vocês? Raposa de olho na casa, raposa vizinha, raposa família, tá? Presta bastante atenção. Raposa e criança, fica atento ao seu filho, tem alguma coisa errada acontecendo. É muito comum essa combinação aqui falar de pessoas mal intencionadas com filhos. Você já prestou atenção, né? Então fica atento aqui a processos associados a filho. Pessoas mal intencionadas aí com seus filhos, até alguns casos de abuso, tá? A carta da raposa ao lado da carta da aliança, fica atento às suas parcerias. Sócio roubando na empresa, alguém te lesando, às vezes até o marido ou a esposa, tá? Então fica bastante atento às suas parcerias e relacionamentos dentro dessa combinação. Raposa e árvore, atento à sua saúde. Fica bastante atento à sua saúde. A carta da raposa cobre astúcia. Fica atenta à sua saúde, porque tem coisa aí. Raposa e carta, fica atento a papéis, documentações, e-mails, esse tipo de coisa, tá? Isso é muito importante. Falei que se estiver perto do consulente, fica atento porque tem alguma coisa errada. Se estiver longe, não tem tanta necessidade não, tá? Se cai a raposa sozinha, muitas vezes pode falar de uma artimanha. Muitas vezes a carta da raposa pode falar de um processo, tá? Assim, alguém que tá tentando arquitetar alguma coisa ruim. E aí, claro, que você vai casar isso com o contexto que está sendo trabalhado e com a sua intuição. Agora a gente vai falar da carta do urso, né? A carta de número 15, que fala de poder, proteção, ao mesmo tempo fala de agressividade, ciúmes, né? E eu já falei algumas combinações do urso. Se vocês repararem bem, ao longo das 36 cartas, em cada carta a gente fala da combinação entre elas, tá? Então, tudo que eu já falei do urso com as cartas que a gente viu, eu não vou repetir agora. Eu vou falar de cartas que a gente ainda não viu do urso, tá? Por exemplo, a carta do urso próximo da carta dos lírios pode falar de laços familiares muito fortes, tá? Então, às vezes, assim, uma super proteção familiar, uma pessoa que tem uma rede, não necessariamente seja negativa, às vezes pode ser uma rede de apoio que você tem com a sua família, mas em alguns casos isso pode ser excessivo, tá? Então, são laços familiares fortes e família te protegendo. A carta do urso, por exemplo, ao lado da carta das nuvens, vai falar pra gente de muita inveja à sua volta, pessoas que têm inveja de vocês. A carta do urso, por exemplo, ao lado do consulente, pode falar de uma proteção que ele tem, tanto seja espiritual, seja física, de alguém que luta por ele. Se tiver cartas muito negativas à volta, pode falar de ciúmes, agressividade, tá? A carta do urso, se ela tiver, por exemplo, próximo de cartas como os ratos, eles podem falar de ansiedade, de angústia. O urso está muito conectado a doenças como depressão, ansiedade. No corpo físico, por exemplo, ele pode falar de doenças associadas aos órgãos do tórax, né? Do baço, tórax. Então, assim, essa região muito comum está associado a fígado, tá? Especialmente raiva, câncer, né? Que é uma doença muito agressiva. Falsos amigos, algo que te dilacera. Ao mesmo tempo, é uma pessoa forte, empoderada. Então tá muito conectada a isso. Proteção, agressividade, ciúmes, posse, tá? Excesso de controle, excesso de poder. São as principais características dessa carta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carta 16, a carta das estrelas, né? E essa carta, quando ela está próxima da carta do consulente ou da consulente, fala de uma pessoa conectada com a espiritualidade. Normalmente uma pessoa que tem mediunidade ou missão espiritual. Então, às vezes, aquela pessoa que já trabalha com espiritualidade ou tem missão para trabalhar, geralmente vem essa combinação. Se tiver a carta da lua, então, é um médium de clara evidência, clara audiência ou muita capacidade
mediúnica, tá? Assim, sensibilidade, conexão com a espiritualidade, assim, mediunidade acentuada, tá? Só para você saber. A carta das estrelas, ao lado da carta da foice, fim de um sonho, fim de uma ilusão, né? Parece um pouco com a foice que a gente já aprendeu também. Fim de um sonho, fim de uma ilusão, fim de um processo, né? É como John Lennon, né? O sonho acabou. Então, essa aqui seria essa combinação do sonho acabou. Essa combinação é uma combinação que cai muito, especialmente hoje em dia, né? Por exemplo, muita gente quer melhorar de vida, é médico, advogado, é psicólogo, vende alguma coisa. Essa carta fala para você melhorar a sua exposição, especialmente na internet. Investir mais em marketing de imagem, investir mais na sua imagem. Geralmente é essa combinação aqui. Ou ainda se mostrar mais, seja, por exemplo, no contexto de você quer um namorado, você precisa sair, se mostrar, sabe? As pessoas precisam te ver, as pessoas precisam te conhecer, de certa forma. Estrela e âncora vai falar para nós de estabilidade profissional, vai falar para nós de você estável e crescendo dentro da sua carreira. Estrela e nuvens fala pra gente de dubiedade, alguma coisa que tá confusa, uma ideia que você teve, mas que você precisa elaborar lá um pouco mais, um sonho que você tem, mas assim, por exemplo, meu sonho é abrir o meu escritório, mas você não tem dinheiro para abrir o escritório, você não sabe falar muito bem, você não tem muito, sabe assim, aquele sonho que falta alguma coisa para materializar, que você precisa clarear um pouco mais a ideia. Então, às vezes é isso aqui. Às vezes você tem uma ideia, mas você precisa pensar nela um pouco mais. Você precisa acabar elaborando ela um pouco mais. Se aparece ao lado da carta da cegonha, é um bom momento para você fazer mudanças na sua vida, transformações, sair do plano das ideias, aqui está muito ideal, e ir para o plano mais prático. A cegonha é muito o ato do fazer. Então, a estrela na cegonha, ou seja, a ideia materializada, a ideia nascendo. Lembra que ela traz as crianças, os bebês? Então, trazer isso, materializar isso. Especialmente se for reforçado, por exemplo, com a carta da criança, por exemplo. Tá? Outra coisa muito importante é o seguinte: se essa carta ela cai e ela está muito próxima de várias outras cartas, como criança, jardim, pode falar pra gente de uma pessoa muito ilusória, de uma pessoa que fica muito no mundo da lua. Então é uma carta muito distante. Geralmente em questão de tempo ela fala de 6 meses a um ano e meio, um pouco mais distante, tá? Sonhos, ideais, projetos. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fala galera! Vamos continuar estudando as combinações? Hoje eu quero falar sobre a cegonha, tá? A gente já falou, por exemplo, que a cegonha e a criança fala de filhos, mas sabia que a cegonha, a criança e a aliança fala de filhos adotivos, de filhos adotados? Você sabia disso? A cegonha está muito conectada também a alguns tipos de mudanças, transformações. Então, por exemplo, a cegonha e a carta do navio pode falar de viagens, mas geralmente pode falar de migração, mudança de casa, tá? Geralmente viagens mais longas, então pode ser até uma mudança de país. Vamos pegar então a cegonha e a casa. Então, se a cegonha e o navio fala de mudança de país, mudança de cidade, a cegonha e a casa pode falar de mudança de casa, mudança de endereço, mas geralmente para a própria cidade, um pouco mais próximo, tá? A cegonha traz muito essa coisa de renovação, de mudança, transformação. Pode ser até mudanças menores. Eu vou dar um exemplo para vocês. A cegonha e o coração fala de mudanças de sentimento. Então, seu sentimento vai mudando. Talvez você comece a gostar de alguém ou a desgostar. Ao mesmo tempo que cegonhas e pássaros podem falar de mudanças de pensamento. Então, coração, mudança de sentimento. Pássaro, mudança de pensamento ou mudança de ideia. Então, por exemplo, ele vai mudar esse aspecto? Olha, é possível que ele gere uma mudança de ideia. Vou pegar... Aqui pode falar de uma melhoria de vida, tá? A cegonha e o jardim pode falar de mudança social. Você saindo mais, assim, tendo mais acesso, melhoria financeira, assim, como se você tivesse uma mudança de vida maior.
Vamos lá, então, a cegonha e a árvore, né? Pode falar, assim, de uma pessoa começando a mudar a um nível muito estrutural. Então, assim, é devagar, é lento, é uma mudança lenta, mas eu vejo um amadurecimento, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, tá? A cegonha é uma carta que está sempre associada a renovações, transformações, materializações e mudanças, tá bom, pessoal? Vamos falar agora, né, da carta do cão, a carta número 18. O cão está associado à fidelidade. Ele é uma carta tema muito associado a amizades, amigos, tá? Então, por exemplo, se essa carta está próxima do seu consulente, provavelmente você pode dizer que o seu consulente é uma pessoa leal, fiel, seu consulente é uma pessoa honesta, seu consulente é uma pessoa boa. Em contrapartida, se essa carta, né, por exemplo, está distante do consulente, existem cartas negativas, pode falar de infidelidade por pessoas próximas, tá? Outra coisa, se estiver falando de um amigo específico, esse amigo é leal, fiel, essa pessoa é fiel. Então pode ser o seu consulente que é fiel, assim, aos seus princípios e valores, ou ele pode estar rodeado de pessoas fiéis. Se aparece ao lado, por exemplo, da carta das nuvens, fica atento, tem falsos amigos ao seu redor, tem muita negatividade e peso vindo de amizades próximas de você. Se ao lado, por exemplo, aparece a carta do cavaleiro, você vai ter notícias envolvendo amigos seus, assim. Aí vai depender das outras cartas, se são positivas ou negativas, mas essas duas cartas falam de combinações de notícias envolvendo amigos, tá? Isso é importante. Se nessa carta também cair a serpente, nessa jogada, tá? Cair a carta do cão, a serpente e a aliança, o seu parceiro está sendo infiel a você. Então, acho que é meio óbvio, assim, as associações com o cão. Outra curiosidade sobre o cão é que o cão fala de emprego fixo, tá? De estabilidade no emprego ou de um emprego, assim, de carteira assinada, com todos os seus direitos resguardados. A próxima carta, né, que a gente estuda é a carta da Torre, carta que fala de isolamento, karma, castigo, espiritualidade, coisas lentas, demoradas, visão além do alcance. Então vamos lá, isso você já sabe o significado da torre. Vamos fazer algumas combinações aqui. A torre e os ratos, ou a torre e o caixão, pode falar de você ter que se internar no hospital por questões de saúde, tá? Então a torre ao lado, por exemplo, especialmente, vamos lá, consulente, torre, ratos. Possibilidade de internação hospitalar, tá? Associada ali a questões de saúde. E o caixão também traz esse aspecto de saúde e a gente já aprendeu isso, né? Quando a gente falou do caixão. A carta, somente os dois, assim, pode significar, por exemplo, pessoa com depressão, pessoa que está se isolando, pessoa fechada, né? A pessoa está vivendo uma fase muito difícil da vida dela. A carta da torre, ao lado da carta, por exemplo, do chicote, fala de problemas burocráticos, problemas na justiça, tá? Então, assim, fala de processos burocráticos, processos judiciais. Se for, por exemplo, essas três cartas aqui, são problemas envolvendo instituições do governo, tá? Problema com a Receita Federal, problema com a alfândega, problemas, assim, mais, né, uma coisa mais envolvendo governo. Aqui pode ser justiça ou burocracia até dentro da própria empresa. Às vezes alguma coisa que a empresa está te cobrando, um processo estrutural ali da empresa. Tá muito conectado a isso essa carta. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. A carta associado assim, fala além dos processos de depressão, pode falar também de problema de saúde, pode falar de problemas mais... problemas de saúde que não necessita da internação, como a gente já tinha visualizado. Próximo da carta, por exemplo, do anel, pode falar de afastamento de um relacionamento, tá? Inclusive, essa carta costuma falar de separação. Se essa carta no templo de Afrodite cai na posição 7, fala de separação no papel mesmo, divórcio, tá? Ela tá muito ligada a essa coisa de estrutura, demissão, divórcio, burocracia, tá? Então, essas duas cartas aqui pode falar de afastamento do parceiro. Se tiver a carta dos livros, o parceiro tá frio, mas está pensando em se separar. Se cair aqui essas três, já aconteceu a separação, tá? Só para vocês entenderem aí o significado dessa carta. É uma das cartas mais pesadas, tá? Que a gente tem dentro do baralho cigano. Vamos para a próxima carta, então?
A carta 20, né, o jardim ou o parque, né? Essa carta ela está associada à festa. Então, eu já falei com vocês, por exemplo, se essa carta aparece, ela sempre fala de bar, festinha, vida social e tudo mais. Inclusive, se ela vem rodeada, por exemplo, de cartas negativas, em especial os ratos, pode falar de pessoas assim, fofoca, queimando a sua imagem pública, queimando a sua visão frente à sociedade, tá? Pode ser tanto os ratos quanto as nuvens, difamação social, queimando ali a sua imagem, a sua idoneidade. Quando vem próxima, por exemplo, do cavaleiro, fala de um homem vivido, que gosta de curtir, de sair, que gosta de festa, mas que às vezes é muito festeiro, assim, é muito, né, nem tudo é festa. Quando você visualiza próximo da carta do cão, pode falar da chegada de um novo amigo. Você vai conhecer uma pessoa legal, você vai conhecer um novo amigo, provavelmente nesses ambientes mais festivos, como a gente visualizou. Quando vem ao lado, por exemplo, da torre, pode falar para você que você vai conhecer uma pessoa um tanto quanto influente, tá? E aí vai, se você vai, por exemplo, se ela vem rodear, por exemplo, uma outra combinação legal que eu não deixei separado aqui, o navio pode falar de bebedeira, excesso de bebida, tá? Então a carta aqui está muito conectada a isso, a vida social, festa, lazer e tudo mais. Tem o lado positivo também de conhecer pessoas nesse lugar, mas tem a questão dos excessos, da ilusão, né? Geralmente quando descreve uma relação, está descrevendo uma relação ainda no seu início. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês no nosso próximo encontro, trazendo as cartas, né, de 21 em diante. Forte abraço e tchau, tchau!
Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e vamos continuar aqui as nossas combinações de cartas. Hoje eu quero falar para vocês referente à combinação, né, da carta A Montanha. Aí eu pegando a carta errada. A carta A Montanha. A carta A Montanha próxima da carta do seu cliente, né? Então suponhamos que o seu cliente é um homem. Então a carta do cigano vai representar ele. Se fosse mulher, a carta da cigana representaria ela. Então, se está ao lado dele, por exemplo, se a carta da montanha está ao lado da carta do seu cliente, do seu consulente, ela fala para a gente que essa pessoa está vivendo, ou vai viver, ou já viveu, dependendo de onde que está, né? Então, por exemplo, se essa carta da montanha cai no passado, fala de uma grande dificuldade que ele está vivenciando. Se essa carta, por exemplo, cai no futuro, fala de um grande obstáculo, né, que essa pessoa vai enfrentar, ou se estiver colada assim, já está enfrentando. Se tiver em cima, dependendo do método, fala de uma preocupação excessiva, né? Uma situação muito difícil que está sobre a cabeça dela. Se está abaixo, né? Fala pra gente, dependendo do método, vocês sabem que tem cartas abaixo. Fala que ele superou um grande obstáculo na vida dele. Mas a combinação mais comum é justamente ser essa aqui, né? Lado a lado, então fala de um grande obstáculo, de uma grande dificuldade que esse cliente está vivenciando. Se a carta da montanha aparecer próximo da carta dos caminhos ou da carta dos pássaros, pode falar de mais de uma pessoa, tá? Plural mesmo, criando situações para te prejudicar. Então pode ser um grupo de pessoas se juntando contra você. Tanto a carta dos pássaros quanto a carta dos caminhos trazem essa situação. Se a carta do cão aparece antes da montanha, existe um amigo te sabotando. Existe alguém do seu grupo de amizades ou alguém que você confia que está criando problemas para você, criando obstáculos para você. Se a carta do cão aparece depois da montanha, fala pra gente de um amigo que vai te ajudar a sair de um problema. Então perceba que até a ordem que aparece vai modificar esse contexto, tá? Então a carta da montanha significa isso. Aí, gente, a carta da montanha é sempre um grande obstáculo. Por exemplo, se a carta da montanha aparece ao lado da carta das estrelas ou dos peixes, você está com dificuldade, por exemplo, na conexão com a sua espiritualidade. Você está com um acesso bloqueado às questões espirituais. Se a carta da montanha aparece ao lado da carta da árvore, fala para a gente de um grave problema de saúde, tá? Uma coisa que vai se arrastar durante muito tempo. A carta da montanha, ao lado da carta, por exemplo, do mensageiro, fala de uma vida estagnada. Você está com muita dificuldade em colocar em ação, em colocar em movimento as coisas na sua vida, né? Então a carta da montanha sempre fala disso. Por exemplo, a carta da montanha ao lado da carta dos pássaros pode falar pra gente de uma dificuldade em levar uma gravidez adiante ou em materializar um projeto, tá? Então, em cima disso, vocês já conseguem construir várias narrativas sobre a carta da montanha. A gente vai falar agora da carta dos caminhos, né? A carta 22. A carta dos caminhos, quando próximo de uma das cartas do consulente, seja o consulente ou a consulente, fala da tomada de decisão. Fala da necessidade de você fazer uma escolha na sua vida. Fala da necessidade de você desenvolver algum tipo de movimento, algum tipo de ação, né? Se, por exemplo, tiver cartas como as nuvens próximas, pode falar de ampliar o efeito de confusão. Então você tem que tomar uma decisão, mas está muito perdido, mas está muito desorientado, ou tem muitas influências, né, atrapalhando. Por exemplo, vamos imaginar a carta da casa, a carta das nuvens, a carta dos caminhos. Você tem muita dificuldade em tomar uma decisão porque há a influência da família nessa situação, tá? Então, só para você entender, se tiver cartas positivas, você tem que tomar uma decisão, mas são decisões favoráveis, são decisões positivas para você, tá? Continuando então, pessoal, a carta dos caminhos, por exemplo, ao lado da carta da âncora, fala da tomada de decisão definitiva. A decisão que você vai tomar é uma decisão definitiva, assertiva e que vai impactar a sua vida por muito tempo. Ou, por exemplo, a carta do caixão pode dizer que essa situação confusa, desorientada ou perdida que você tá, é uma situação que vai acabar. Esse lugar confuso, problemático, vai finalizar na sua vida. Decisões sobre viagem, você está em dúvida sobre o destino que você vai trilhar a partir daqui, para qual caminho você vai.
A carta da raposa pede para você ter atenção à sua vida. Acho que você está muito, tipo, eu diria para o meu cliente que ele está muito perdido, então que ele tem que pensar melhor nas escolhas, nas decisões que ele for tomar daqui para frente, tá? Então essas são algumas características do caminho. E aí, gente, fica mais fácil, né? Cão ao lado dos caminhos. Você tem dúvidas sobre uma amizade com relação a você. Por exemplo, caminhos ao lado do coração. Você está dividido entre uma ou mais pessoas, ou tem insegurança sobre o que você sente por alguém. Por exemplo, caminho ao lado da casa. Olha, você tem algumas questões ali com a sua família, você está meio inseguro com relação ao seu seio familiar. Então aí a partir daqui fica mais fácil, né, para vocês entenderem. Então eu acredito que daqui para frente já vai ficando muito mais fácil de vocês casarem essas combinações. Vamos falar agora um pouquinho sobre a carta dos ratos 23. Os ratos próximo do seu cliente, os ratos basicamente eles vão falar de 3 aspectos principais. Primeiro aspecto, conectado ali a roubo, tá? Então tá muito conectado às vezes a roubo, a atrito, fofoca e também obsessão, tá? Então, por exemplo, a carta dos ratos também está muito conectada a coisa de encosto, tá? Então, muitas vezes a carta dos ratos pode falar de encosto, especialmente se estiver próxima, por exemplo, de cartas que remontam à espiritualidade, a exemplo das estrelas, da lua, tá? Os ratos, eles podem falar de magia, como a gente já aprendeu se estiver ao lado, por exemplo, do chicote. Mas ele também está muito conectado à ansiedade, angústia. Então, se o urso muitas vezes fala de depressão, os ratos muitas vezes vai falar pra gente de ansiedade, tá? É importante vocês entenderem. Então, os ratos próximos do seu cliente, do seu consulente, pode falar, por exemplo, de ansiedade, de angústia, pode falar pra gente que ele não está muito bem emocionalmente falando. Geralmente está muito conectada à ideia do roubo também. E aí, se for uma questão de roubo, se os ratos aparecerem próximos do seu cliente, é sinal de que aquelas coisas que foram roubadas vão ser recuperadas. Se ele aparecer longe da carta do consulente, provavelmente nunca vai aparecer, ou a pessoa nunca vai recuperar aquilo que foi roubado dela. Os ratos numa relação fala de pequenos atritos também. Então, se for uma leitura de relacionamento, vai falar de pequenos atritos, de algumas brigas ali envolvendo vocês. Os ratos também podem, nesse contexto de preocupação, os ratos e a criança, preocupação com filhos. O rato e a aliança, por exemplo, pode falar de preocupação para com o parceiro, para com o relacionamento. Os ratos e, por exemplo, os peixes pode falar de dívidas ou preocupações financeiras, tá? A carta da cegonha ou a carta, por exemplo, do cavaleiro pode falar do retorno de algo que foi roubado. Pode ser algo material como imaterial. Então, o retorno da paz, né? Então, assim, alguém que te lesou, que vai te pedir desculpa. Tudo isso você consegue ali através desta carta, tá? Então, assim, essas são algumas combinações. Normalmente, são aspectos mais negativos. Ansiedade, roubo, preocupação. Mas também tem esses contextos positivos, né? Por exemplo, como eu falei, certas combinações falam que aquilo que foi roubado vai ser devolvido. Então, às vezes, uma causa na justiça que a pessoa perdeu e ela vai conseguir ganhar, né? Uma coisa que era direito dela e foi tomado. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar referente a essa carta, tá bom? Então, vamos para a próxima carta. Vamos falar da carta do coração agora. A carta do coração que fala de romantismo, de sentimento, de amor. É uma carta positiva, tá? Porém, toda carta ela vai ser complementada pelas cartas ao redor. Então, se aparecem cartas negativas na sequência, obviamente, o sentido vai mudar um pouco. Então, por exemplo, a carta do coração ao lado da cruz pode falar de uma história de amor que machucou muito as partes, que machucou muito os envolvidos. A carta do coração ao lado da cruz geralmente fala de relacionamento kármico, um relacionamento assim que a pessoa não consegue se desprender, mas também que gera muita dor, que gera muita angústia. A carta do coração ao lado da carta do chicote geralmente não fala de amor, fala de paixão. Aquele relacionamento intenso que tem muito tesão, mas também tem muita violência, agressividade. Especialmente se tiver, por exemplo, a carta do urso nessa mesma leitura. A carta do coração ao lado da foice fala do fim de um sentimento, né? O corte do amor. O amor acabou, assim como a carta do caixão.
A carta do coração ao lado da carta da criança fala de um amor inocente, de um amor puro. Geralmente aquele amor dos primeiros meses, aquele amor dos primeiros momentos. Agora, é claro que se essa carta aparece ao lado de uma carta positiva, a exemplo, por exemplo, da carta da aliança, que confirma o amor, amor de cumplicidade, amor de união, amor de fidelidade. Se aparecer a carta do coração ao lado da carta dos pássaros, almas gêmeas, tá? A carta dos pássaros ao lado da carta, perdão, a carta do coração ao lado da carta da cegonha pode falar de uma mudança de sentimento, mas acaba sendo também normalmente uma combinação positiva. A carta do coração também, como um conselho, muitas vezes é para você aplicar energia na direção daquilo que você faz. Muitas vezes é um conselho das cartas, digamos assim, para que você aplique energia, coloque movimento naquilo que está sendo feito para você, tá bom? Então, assim, aquela coisa de colocar amor no que você está fazendo, esse, no contexto de trabalho, outros contextos fora do romântico, é o que fala, tá bom? E quando ela aparece próximo, por exemplo, da carta do consulente ou da consulente, fala de uma pessoa que se ama, que tem amor próprio, que cuida de si, que cuida das pessoas à sua volta, tá? Essas são algumas interpretações aqui referentes à carta do coração. Vamos para mais uma carta hoje ainda? Hoje a última carta que a gente vai estudar nessa aula é a carta 25, né? A carta do anel. O anel ele está conectado especialmente, geralmente, a dois aspectos, parcerias e sociedades, além, obviamente, de relacionamento. Inclusive, a carta do anel, quando ela estiver próxima do buquê de flores, né? Ou ainda da casa, por exemplo, ela muitas vezes fala de casamento, tá? Então, por exemplo, você está atendendo um casal, ou falando de um casal dentro do baralho cigano. E aí, no futuro, apareceu o anel ao lado do buquê ou o anel ao lado da casa, pode falar que aquela relação vai evoluir até um matrimônio. Se essa carta estiver ao lado do seu cliente, do seu consulente, segundo a tradição, né? Dependendo do lado em que essa carta tá, isso é bom ou ruim. Se tiver ao lado direito do seu cliente, é uma coisa boa. É sinal de parcerias positivas. Do lado esquerdo pode falar de algum tipo de peleia, disputa ou atrito. Essa carta, por exemplo, ela fala muito de compromissos assumidos. Então, por exemplo, a carta aqui do anel, ao lado da carta dos pássaros, pode falar pra gente de compromissos que você assumiu, dívidas, tá? Então aqui geralmente a carta do anel ao lado dos ratos fala de dívidas assumidas, o que é meio ruim, né? Mas você é obrigado a lhe arcar porque foi um compromisso que você assumiu. Ao lado da carta, por exemplo, do trevo, pode falar de pequenas dificuldades na relação. Coisas pequenas, bem pequenininhas mesmo, mas que, claro, a gente tem que olhar com carinho e atenção. Ao lado, por exemplo, de cartas mais pesadas, a exemplo do chicote ou a exemplo, por exemplo, da cruz, pode falar assim da relação pesada que você está vivenciando. Você está sofrendo muito dentro da sua relação, tá? E aí, às vezes, principalmente se nessa leitura não cair nenhuma carta positiva, como buquê de flores, jardim, pássaros, pode falar de uma relação que você tem compromisso, os dois estão casados, mas está faltando uma leveza dentro dessa relação. A carta da aliança ao lado da carta da cobra fala de infidelidade na relação, de traição. A carta da aliança ou do anel ao lado, por exemplo, da carta fala de um contrato de parcerias que você vai assinar. Ao lado da carta, por exemplo, do cavalheiro, pode falar da chegada de uma parceria, de uma proposta de parceria ou sociedade que vai surgir para você, tá? Então, muitas vezes vai ter essa característica e sempre aquela coisa de compromisso, de responsabilidade, de sociedades, de parcerias, tá? Fazem parte aqui da interpretação dessa carta. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, vamos para mais uma série, né, aprendendo ali sobre combinações. Continuando, vamos para 26, né, a carta dos livros. A carta dos livros, ela vai falar de segredos, mistérios, ela vai falar pra gente de estudo, ela vai falar de papelada, né? Então isso eu acredito que você já sabe. Mas você sabia, por exemplo, que a carta dos livros, ao lado da carta do consulente ou da consulente, pode falar de uma personalidade fechada? A carta
Lembra do livro fechado? Então, a carta do consulente ao lado do livro vai falar pra gente de uma personalidade fechada, uma pessoa mais sistemática, que guarda mais as coisas para si. Por exemplo, se a carta dos livros aparece ao lado da carta do cão, tem um amigo seu guardando um segredo, guardando um mistério para você. Se a carta do livro aparece ao lado da aliança ou do coração, o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa guardam um segredo de você. Se essa carta cai no passado, o segredo é alguma coisa que aconteceu lá atrás, tá? Mas nem tudo é ruim. Por exemplo, se ela vem ao lado da carta da chave, pode falar de um segredo que vai ser revelado para você em breve, tá? E se for num contexto de trabalho, tanto a carta da chave quanto a carta do sol, né? Ou ainda a carta dos peixes, que são cartas que falam de prosperidade, pode falar que o seu estudo, a faculdade que você fez ou faz, o curso que você fez ou faz, vai te trazer prosperidade. Então, a carta dos livros, dentro de um contexto de prosperidade, próximo do sol, da chave ou dos peixes, falam de bons resultados financeiros atrelado ali ao seu estudo. A carta dos livros ao lado da carta da lua ou da carta das estrelas, que falam de espiritualidade, fala de estudo ou vocação para o esoterismo, magia e espiritualidade de modo geral. Pode ser desde uma pessoa que já estuda espiritualidade ou alguém que a espiritualidade orienta que comece a desenvolver esse estudo. Se aparece ao lado, por exemplo, da carta do buquê de flores, muitas vezes fala que a pessoa vai ser bem realizada na vida profissional e que ela deve concluir aquele estudo. Não é incomum, por exemplo, a gente atender universitários que têm dúvidas se vão conseguir sequer terminar o curso. Se aparecer a carta do buquê, sim, você vai conseguir concluir, tá bom? Então essas são algumas interpretações dessa carta, tá? São as principais que você vai encontrar lá no material de apoio também, tem mais interpretações. Vamos para a próxima carta? Vamos agora para a carta, né? A carta 27 do baralho cigano. A carta da carta fala de notícias, papéis, comunicações, geralmente tem um aspecto mais formal, tá? Então, por exemplo, quando ela vem próximo do seu cliente ou consulente, vai chegar ali para você, para ele ou para ela, né, quem tiver sendo analisado nas cartas, algum tipo de notícia, papel, mensagem, tá? Então, vamos lá. E aí vai tudo dentro dessa linha. Por exemplo, a carta da carta ao lado dos peixes, comunicação envolvendo prosperidade. Então, assim, um resultado de um investimento que você fez, alguém que vai te pagar algo que está te devendo, um dinheiro que é seu, por exemplo, que está parado na justiça ou travado no banco, vai ser destravado, vai se movimentar na sua direção. A carta da carta ao lado da carta do caixão pode falar da notícia, por exemplo, de uma morte, tá? Então, a notícia é que alguém faleceu, que alguém desencarnou, alguma coisa nesse sentido. A carta da carta ao lado da carta do chicote fala de más notícias, geralmente multa, tá? Processo, demanda judicial, é uma notícia ruim e além de ser uma notícia ruim, é uma notícia meio técnica. Então é uma multa que você levou de trânsito, é uma indenização que você vai ter que pagar, um resultado desfavorável na justiça ou ainda uma intimação para algum processo judicial. A carta da carta, ao lado da carta, por exemplo, da casa, fala de coisas relacionadas à família, mas também está muito conectada à habitação. Então, às vezes, por exemplo, alguma coisa envolvendo a sua casa, o IPTU, uma dívida atrasada, a casa indo a leilão, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que parece meio técnico, gente, mas o baralho ele tem que falar de tudo, e essa combinação fala disso. A carta da carta ao lado das nuvens, notícias ruins, desagradáveis, notícias um tanto quanto pesadas, tá? Umas coisas meio chatas aí pra você, coisas ruins. A carta da carta ao lado da carta da raposa, notícia falsa, tá? Então se alguém me pergunta, alguém falou isso do meu namorado, é verdade? Não, é mentira. A notícia está falsa ou incompleta. A carta da carta, ao lado da carta do livro, fala pra gente de notícias vinculadas a estudo. Então pode ser que você passou no vestibular, pode ser que você vai receber o seu diploma, o seu certificado. Notícias geralmente boas, tá? A carta da carta, ao lado da carta da árvore, algum tipo de receita médica, resultado de exames, esse tipo de coisa. Então acho que ficou bem claro, né? Bem coeso como é que funciona a associação da carta com aquilo que vem na sequência. Vamos então para as próximas cartas?
Seguindo a ordem, as próximas cartas é a 28 e 29, né? A carta do cigano e da cigana. Eu não vou me estender muito nessas cartas por um fator o seguinte, que eu já falei de todas as cartas até aqui combinadas com elas e vou falar das sequências. Essas cartas normalmente referem-se ao cliente ou alguém próximo do cliente, tá? E, geralmente ela demarca pessoas. Então, pessoas vivem situações, pessoas não são situações. Então eu não vou me estender aqui, porque eu já falei das combinações até aqui e vou falar das combinações depois, tá? Mas só para vocês entenderem que a gente está seguindo a ordem aqui, tá bom? Então vamos para a carta de número 30. Vamos falar então da carta número 30 agora, a carta dos lírios. Os lírios é uma carta tradicionalmente positiva, tá? Ela fala de espiritualidade, ela fala de pureza, ela fala de carinho, ela fala de purificação, né? Os lírios, eles nascem no meio do campo e mantém-se ali a pureza, né, das suas pétalas, o aroma característico. Por exemplo, nos florais de Minas, né, a gente tem os florais de Minas, florais de Saint-Germain, os lírios trazem esse processo de transmutação. Então é o que essa carta simboliza. Quando ela está próxima, por exemplo, da carta do consulente ou da carta da consulente, fala de uma pessoa virtuosa, de uma pessoa boa, de uma pessoa tranquila, de uma pessoa mansa, tá? Agora, se na leitura os lírios aparecem abaixo, significa que aquela pessoa não tem escrúpulos, ela está acima dos valores, ela está acima da bondade. Então já é uma pessoa complicada. Mas fora esse contexto, por exemplo, se está acima, é uma pessoa muito preocupada em sempre agir de maneira certa, de sempre agir de maneira correta, tá bom? A carta dos lírios, ao lado da carta do caixão, fala de morte na família. É uma combinação meio complicada, porque os lírios remontam muito à família, tá? Então, lírios e caixão, morte na família. Lírios e o cão é uma combinação boa. Fala que você vai receber apoio de uma pessoa influente, tá? Você vai receber apoio de um amigo, de uma pessoa que tem uma certa influência. Lírio ao lado da lua ou das estrelas, que é uma combinação que fala de espiritualidade, fala de mediunidade de cura, tá? Mediunidade de cura física. Lírios ao lado do coração fala de carinho, mas não de aquele amor, aquela tesão, aquela paixão. Tanto que lírios, quando cai numa relação amorosa, fala que perdeu um pouco o tesão. O que essa pessoa tem não é mais aquela coisa da paixão, é mais uma coisa de carinho. Lírios na saúde é bom, tá? Lírios, quando vem junto com a carta da árvore, por exemplo, fala de uma cura que aquela pessoa tem. Lírios, por exemplo, quando vem ao lado de cartas mais pesadas, como o urso, fala de fim de ciúmes, fim de agressividade, fim de problemas. Os lírios, ele traz meio que a cura do problema. Então, lírios ao lado da cruz, alívio do sofrimento. Lírios ao lado da foice, é aquela situação que te machuca profundamente, vai se equilibrar. O lírios é muito essa coisa da paz, da tranquilidade. É uma das cartas que eu mais gosto dentro do baralho cigano, tá bom? Então essas são as principais combinações aqui que eu achei interessante destacar dessa carta. Vamos falar um pouquinho da carta do Sol agora, 31. O Sol é uma carta muito positiva, raramente significa algo ruim, tá? O único contexto do Sol como ruim é o ego. Inclusive, o Sol e o ego se correlacionam muito, né? Mas, geralmente, por exemplo, quando ele vem próximo da carta do consulente ou da consulente, fala de uma pessoa iluminada, de uma pessoa abençoada, de uma pessoa próspera, de uma pessoa saudável. E, se for, dependendo, um pouco egóica, pensa muito só em si, tá? É a única coisa que seria ruim. No geral, mesmo quando aparece próximo de cartas ruins, a exemplo da... Por exemplo, quando sai Sol e Montanha, fala para você manter firme que você vai conseguir vencer aqueles obstáculos, por mais difícil que seja. Pede para você não desistir. Quando vem ao lado, por exemplo, da carta dos caminhos, fala que você vai ter clareza para tomar as decisões. Você vai sair desse movimento de inércia. Se tiver próximo de cartas que reforçam prosperidade, a exemplo da chave e dos peixes, é muito bom. Traz uma prosperidade ampliada. Quando vem próximo de cartas que falam de felicidade, a exemplo do buquê, do jardim, por exemplo, ou ainda da criança, fala de uma felicidade plena, de uma fase muito boa na sua vida. Então é uma combinação muito positiva. Fala de verdade, de força, de prosperidade, de segurança, e acaba passando isso para todas as cartas positivas e anulando muito da energia negativa de outras cartas.
Num contexto de saúde é muito bom, fala de vitalidade, energia, força. Se a pessoa está desempregada, fala de um novo emprego. Se ela está sozinha, fala de um novo relacionamento. Então é uma das cartas mais positivas dentro do baralho cigano, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, vamos estudar mais uma carta do baralho cigano. Hoje vamos falar sobre combinações com a carta da Lua. A Lua que está ligada ali ao reconhecimento, à espiritualidade. A Lua que está ligada à noite, à sedução e ao encantamento, tá? Então vamos começar então falando sobre a Lua e o navio, né? Viagem romântica, viagem com o boy, viagem com a girl. Então, se aparece essa combinação, você ou seu cliente vai fazer uma viagem com o ser amado, uma viagem romântica. Se aparece, por exemplo, a carta da Lua com a carta, né, da âncora, pode falar de reconhecimento profissional, de destaque profissional e possibilidade também de trabalho noturno, tá muito ligado ao trabalho, a âncora. A carta da Lua, somada, por exemplo, à carta do Jardim, pode falar de reconhecimento público, tá? De você ganhar uma pequena notoriedade aí na sua sociedade, você ser uma pessoa muito querida, muito amada, muito enxergada pelas pessoas, tipo sabe se aquela pessoa que se destaca frente ao grupo ou se destaca socialmente? Essa carta fala disso. A carta das estrelas também traz um pouco esse aspecto de fama, especialmente a carta das estrelas ao lado do navio pode falar de fama internacional, mas ao lado da carta das estrelas fala que você vai ter reconhecimento, que seus sonhos vão se realizar, que seus sonhos vão se materializar. A carta das estrelas, perdão, a carta da Lua ao lado da chave fala de conquista de casa, de conquista profissional, fala pra gente de sucesso, né? Que você vai conseguir ter toda essa transformação que você está buscando. A carta da Lua traz um aspecto romântico de encantamento, então se estiver ao lado, por exemplo, do coração, fala que aquela pessoa sonha com você, tá muito ligado também à ideia de sonho, né? Do onírico, fala de sentimento, de conexão, de paixão, de atração. A carta da Lua, às vezes ela fala, não mentira, mas coisas que são omitidas, tá? Fala de você trabalhar a sua sedução. No aspecto de saúde, está muito ligado à retenção de líquido, tá? Sobrepeso, questões vinculadas também à mãe e à alimentação, tá? São algumas características desta carta. Vamos falar um pouquinho agora da carta da chave, né? A carta 33. Essa carta é uma carta que fala de abertura, é uma carta que fala de possibilidade, que as portas vão se abrir, que as coisas vão acontecer. Fala que depende de você também, né? Já falamos disso aqui no curso também, do movimento que parte de você. Quando está próximo, né, fala de realização, conquista, melhoria financeira, quando está perto do consulente. Fala também da necessidade de você aplicar energia naquela direção, que existe uma possibilidade, né? Então, eu e ele temos uma chance? Se tem essa carta, sim, tem que ter algum movimento da sua parte, mas tem chance de você. Quando vem ao lado, por exemplo, de cartas negativas, como a carta das nuvens, a carta da chave pode, por exemplo, falar para você que você tem que tomar uma decisão, que alguma ação tem que ser tomada por mais difícil que seja. Geralmente uma ação num momento complicado, um processo difícil que você está vivenciando. A carta da chave também, por exemplo, quando está perto de uma carta paralisada, como a casa, a âncora ou a montanha, fala que você deve agir, mas deve esperar um momento certo de fazer essa ação, tá? Isso é muito importante. É uma carta que expressa muito possibilidade. A porta está entre tanto abre quanto fecha, então tem alguma coisa de escolha, mas tem alguma coisa que depende de você. Isso nunca pode ser tirado, tá? Na hora de fazer a interpretação. Vamos falar da carta 34, os peixes, né? Que a gente já aprendeu, que fala de espiritualidade, família, aspectos psicológicos e emocionais, tá? Então, bora lá. O que a gente vai estar desenvolvendo hoje, tá? Com relação a vocês nessa aula. Primeiro, os peixes, ele está muito vinculado à prosperidade de modo geral, tá? Então, por exemplo, a carta dos peixes
acima, por exemplo, do consulente ou da consulente, fala da preocupação dele com aspectos de prosperidade. Fala da preocupação dele ou dela com questões de dinheiro, talvez esteja investindo ou pensando nessa coisa de dinheiro. Quando os peixes estão próximos, né, do consulente, é bom, é sinal que tem prosperidade, que tem fartura na vida dele. Quando vem ao lado dos ratos, os ratos falam de coisas consumindo a prosperidade deles, especialmente dívidas, juros, roubo, pessoas que estão ali lesionando. Então tem que ficar muito atento também às outras cartas próximos dessa combinação para trazer o contexto onde esse roubo ou essa perda financeira está acontecendo. Peixes ao lado do caixão, eu te falo de cara, é pobreza, a pessoa está muito ruim financeiramente falando. Peixes ao lado das nuvens, né? Fala de negatividade, tá? Processos emocionais, porque os peixes estão muito vinculados a essa coisa do emocional, trazendo negatividade para a vida do seu cliente ou da sua cliente. Então essa combinação muitas vezes vem trazer para nós essa questão de angústia, trazendo negatividade, trazendo peso para a sua vida. Então, bastante atenção a isso, tá, pessoal? Os peixes muitas vezes também falam daquilo que a pessoa valoriza num contexto de relacionamento. Então, o que ele valoriza, o que ele espera de uma relação? Se aparece, por exemplo, a carta dos peixes e cão, fidelidade, apoio, amizade. Se aparece, por exemplo, a carta da serpente, né, sexualidade, desejo, aventura. Se aparece, por exemplo, a carta do parque, gosta de viajar, gosta de pessoas alegres, animadas, gosta de coisas que fogem da rotina. Se, por exemplo, aparece a carta dos lírios, fala que essa pessoa gosta de lealdade, equilíbrio, harmonia, essas coisas mais tranquilas. Então, a carta dos peixes também pode ser utilizada como uma carta que marca o que alguém procura ou o que alguém valoriza, tá? Muitas vezes também pode falar de questões vinculadas à espiritualidade e à família também. Vamos para a carta 35 agora, né? A carta da âncora. E a gente já citou ela várias vezes, então eu vou citar com algumas combinações que a gente ainda não tinha visto, tá? Âncora muitas vezes fala de trabalho, muitas vezes fala de estrutura, muitas vezes fala também para nós de algo que é estável, seguro, mas algo também que nos prende, que nos paralisa. Então, muitas vezes, quando ela vem rodeada dessas duas cartas aqui, a carta do cavaleiro ou a carta, por exemplo, do navio, pode falar de mudança profissional, tá? Aqui fala muitas vezes de promoção ou crescimento, aqui muitas vezes fala de mudança, tá? Mudança mesmo do local de trabalho. Próximo do consulente pode falar de uma pessoa estável, mas um pouco sistemática, muito arraigada às suas crenças e às vezes assim um pouco inflexível ou sistemático. Uma curiosidade interessante sobre essa carta, enquanto a carta da montanha fala de obstáculos externos, né, grandes obstáculos externos, a carta da âncora pode falar muitas vezes de obstáculos internos, é uma associação que existem entre essas duas cartas, tá? A âncora, ela pode falar daquela coisa da estrutura, mas também daquilo que está te paralisando. Pode ser um conselho também dentro dessa linha, tá? E aí, gente, eu não vou me estender muito, porque a maioria das combinações a gente já foi falando nas aulas anteriores. Eu só quis destacar em alguma coisa específica agora ao falar dela. E agora a gente vai para a última carta, a carta da cruz. Galera, vamos então para a nossa última carta, né? A carta da cruz e algumas combinações que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiro, é uma carta bem pesada. Então, quando ela está próxima do seu consulente ou da sua consulente, fala o quanto está sendo difícil, doloroso, problemático essa situação. Quando ela se conecta com qualquer carta de que denota amor, aliança, coração, vai falar pra gente de relacionamento kármico, difícil, doloroso, de idas e vindas, de muito peso, de muita dificuldade, tá? É uma carta muito vinculada a questões de espiritualidade. Então, por exemplo, quando essa carta vem junto da carta das estrelas, pode falar de um certo fanatismo religioso, tá? De um excesso com que envolve a espiritualidade. Quando vem, por exemplo, próximo da carta da lua, pode falar de depressão, que a lua está muito ligada ao emocional, então a cruz no emocional. Lembra que a gente já aprendeu? A cruz no emocional, ou seja, a dor, o castigo, a dificuldade no emocional. Próximo de cartas como os ratos, as nuvens e o chicote, pode falar de magia, tá? Sendo colocada contra você. E aqui fala de uma situação muito complicada, muito difícil na vida do seu cliente, tá? Geralmente ela traz questões de tempo, né? Em torno ali de 6 meses, até um ano e meio, uma coisa mais lenta, dolorosa, difícil. Quando ela descreve o momento presente da vida do seu cliente, a vida dele tá muito parada.
Então, pessoal, hoje a gente finaliza esse bloco de aulas, né, destacando ali as principais combinações de cartas. A gente falou muito sobre várias combinações, eu tenho certeza que você tem muito material anotado aí, né, porque eu sugiro que você sempre assista anotando de novo. Como é um conteúdo novo e muito amplo, eu sugiro que vocês reassistam mais de uma vez. Eu coloquei algumas combinações também lá na apostila, não deixa de fazer a leitura, mas sempre friso, gente, não esteja preso a isso daqui. Aqui é para trazer uma base, trabalhe em cima disso, levando ao contexto, respeitando os insights e as intuições que você tem ali ao longo do jogo. Ainda tem muita coisa que eu vou ensinar para vocês, mas eu acredito que até aqui já deva ter agregado muito na sua leitura. Não deixa de dar o seu feedback lá no grupo não e conta comigo para o que você precisar. Vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!